Vamos dar início a mais um módulo do nosso curso completo de matemática. E nesse módulo nós vamos continuar o estudo da geometria espacial e vamos estudar a figura chamada de cone, o sólido geométrico cone. Vamos começar pela definição. Então nós temos o seguinte, a figura a seguir nos mostra uma região circular C contida no plano alfa e um ponto V fora de alfa. Observe o seguinte, a figura geométrica construída por todos os segmentos que tem uma extremidade no ponto V e outra num ponto da região circular C denomina-se cone circular ou simplesmente cone. Então vamos conhecer os elementos desse cone. Vamos mostrar aqui os elementos do cone numa única figura. Então veja, num cone nós temos aqui a base, nós temos a geratriz, nós temos a altura. O círculo C é a base do cone e seu raio R é chamado de raio do cone. A distância entre o vértice V e o plano alfa é a altura do cone e sua medida é expressa por H. Então aqui nós temos a altura do cone, a reta que passa pelo vértice V e o centro da base nós vamos chamar de eixo do cone. Se P é um ponto da circunferência da base, então o segmento VP é chamado de geratriz. Então aqui nós temos a geratriz do cone. O que vem a ser cone circular? Quando a projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base é o centro da base, o cone circular se diz reto. Caso contrário, o cone se diz oblíquo. Então veja, nós temos aqui um cone reto e aqui nós temos um cone circular. Observe que a projeção ortogonal do vértice aqui não é o centro da base. Nesse caso aqui não é o centro da base. Nesse caso aqui é o centro da base. Então aqui nesse caso nós temos um cone circular reto e aqui nós temos um cone circular oblíquo. Observamos facilmente que num cone circular o eixo é perpendicular à base e as geratrizes são todas congruentes entre si. Vejamos agora a secção meridiana e o que vem a ser cone equilátero. Quando seccionamos um cone circular reto por um plano π, que contém o eixo, determinamos uma secção denominada secção meridiana. Então, observe que aqui nós temos a secção meridiana, em que a base é o diâmetro do cone. Veja, aqui ó, a base é o diâmetro do cone e cada lado congruente é uma geratriz. Então, aqui nós temos ó, a secção, a base é o diâmetro do cone e o lado nós temos aqui que é uma geratriz. A altura é a altura do cone, está aqui a altura H, a mesma altura do cone. Daí podemos estabelecer a seguinte relação num cone circular reto, que a geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Veja que aqui nós temos um triângulo retângulo. Pelo teorema de Pitágoras, observa que a geratriz aqui é a nossa hipotenusa. Pelo teorema de Pitágoras, nós podemos dizer o seguinte, que geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Então, quando a secção meridiana de um cone for um triângulo equilátero, ou seja, G é igual a 2 vezes a geratriz é igual a 2 vezes o raio, então o cone se diz cone equilátero. Então, pessoal, quando a geratriz é igual ao diâmetro, tá? Então nós podemos dizer que o cone ele é chamado de cone equilátero. Observa que eu tenho que aqui ó, o raio e o raio, veja que a geratriz é igual ao diâmetro e a geratriz é igual ao diâmetro. Vamos fazer aqui um exemplo. O raio da base de um cone equilátero, veja que ele está dizendo que o cone é equilátero, portanto, se o cone é equilátero, a geratriz é igual ao diâmetro. Então, ele está dizendo que o raio da base de um cone equilátero mede 5 centímetros. Calcular a medida G da geratriz e da altura H, e a medida H da altura. Pessoal, aqui nós formamos aqui a imagem,
Aqui nós temos o raio, temos a geratriz. Encontrar a geratriz é muito fácil, porque ele está dizendo que o cone é equilátero. Então, se o cone é equilátero, a geratriz é igual ao diâmetro, que é 2 vezes o raio. Como o raio vale 5, então a geratriz vai ser 10. Para eu encontrar a altura, eu tenho essa seguinte relação. A geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Eu já tenho a geratriz que vale 10. A altura eu não tenho, mas o raio eu tenho que vale 5. Resolvendo aqui, ó, 10 ao quadrado, jogando esse 25 para o segundo membro, nós vamos ter que a altura ao quadrado vai ser igual a 100 menos 25, que vai dar a raiz de 75. 75 é a mesma coisa que 3 vezes 25. Tirando a raiz quadrada de 25, nós vamos ter que a altura vai ser 5 raiz de 3. Então, aqui nós conhecemos o cone, aprendemos a calcular a geratriz e vamos fazer agora alguns exercícios para que a gente possa entender melhor.